Olá, eu sou Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana nós vamos continuar com o Flutter e agora nós vamos aplicar o padrão Block ao nosso projeto Flutter. Na aula anterior eu apresentei o Stream Builder e mostrei como usá-lo em nosso projeto, na página que obtém os produtos e exibe no List View. E nesta aula nós vamos aplicar o padrão Block em nosso projeto para separar a lógica de negócio da nossa interface. Antes disso, eu gostaria de incluir um ajuste no código mostrado na aula anterior. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio Code com o código do nosso projeto, exibindo já o código do arquivo home_page, que é a tela de apresentação dos produtos. E aqui na aula anterior nós criamos um Stream Controller e acontece o seguinte: sempre que nós usamos um Stream Builder, o fluxo de dados ele fica aberto e nós temos que fechar esse fluxo. Assim, nós usamos o método initState do nosso Stateful Widget, que vai inicializar a nossa tela para obter a lista de produtos e adicionar os dados ao stream. Aqui, ó, Stream Controller Add Produtos, usando esse método add. Então eu não fechei o nosso stream. Então agora nós temos que fechar o stream. E para fechar o stream no nosso fluxo de dados, nós podemos usar um método dispose do Stateful Widget. Então o Stateful Widget ele possui um método dispose que nós podemos usar para liberar o nosso stream que está sendo usado. Então aqui eu vou dar um super dispose e agora, ó, vou dar o Stream Controller e vou dar um Close. Então isso sempre deve ser feito quando nós usamos Streams e Stream Builder. Eu sempre tenho que fechar o fluxo de stream para liberar a minha memória. Então feito esse ajuste, vejamos como aplicar o padrão Block. Nós já vimos que a arquitetura Block permite uma separação da lógica de negócio da sua aplicação e da interface através do uso de streams. No nosso projeto, aonde nós vamos aplicar o padrão Block? Aonde? Então a primeira coisa a fazer, nós temos que identificar os arquivos que contenham a lógica de interface e lógica de negócio misturados. Esses serão os candidatos a terem o padrão Block aplicado. No nosso caso, se nós abrirmos aqui o nosso código, nós vamos ver que eu tenho apenas dois arquivos que tratam com a interface, o login page e o home page. Portanto, o arquivo login_page.dart, ele contém a interface de login e ele também faz a chamada para a login API para autenticar o usuário. Vamos verificar isso aqui, ó, login page. Aqui, quando o usuário clica no botão, olha, eu estou fazendo uma chamada à minha API, Login API. Então eu tenho aqui um código de negócio misturado com a interface do usuário. O arquivo home_page.dart contém a interface da exibição dos produtos no List View e ele também faz a chamada para produtos API para obter os produtos. Então vamos verificar isso aqui, ó, no nosso arquivo homepage. Aqui, olha, ele está fazendo a chamada de produtos API. Então, aqui também eu tenho código de interface e código de lógica de negócio misturados. Então, são nesses dois arquivos que eu vou aplicar o padrão Block. E eu vou usar uma estratégia. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar uma pasta Blocks no projeto que vai conter os arquivos com a lógica de negócio. E eu vou usar a seguinte nomenclatura. Eu vou incluir o prefixo _block ao nome dos arquivos com lógica de negócio. Então eu vou ter um arquivo login_block que vai conter a definição da classe login_block que contém a lógica de negócio da tela de login. E da mesma forma vou criar um arquivo produtos_block.dart que contém a definição da classe produtos_block que contenha a lógica de negócio da tela de exibição dos produtos. Então essa é uma estratégia simples, é uma abordagem eu acho que é bem fácil de entender. Assim, o nosso projeto, eu vou ter a seguinte estrutura de pastas. Atualmente eu tenho essa estrutura. Ó. Se a gente verificar aqui, ó, eu vou ver que na pasta libs, ó, eu tenho uma pasta pages onde eu coloquei todos os meus arquivos que eu estou usando na aplicação. Os arquivos da API, os arquivos das entidades e os arquivos da interface do usuário. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta Blocks. Então a minha estrutura de projeto vai possuir uma pasta Blocks e nessa
pasta, eu vou criar os dois arquivos onde eu vou colocar o código da lógica das nossas telas, separando a lógica de negócio da interface do usuário. Então, essa é a abordagem que eu vou usar. Agora, eu recomendo que no nosso exemplo aqui, ao invés de eu ter a pasta Pages e a pasta Blocks, seria interessante nós criarmos também a pasta APIs e aqui nessa pasta colocar os arquivos Login API e Produtos API, que são as nossas APIs que estamos sendo utilizadas. E na pasta Entidades, colocar o arquivo produto.dart e usuário.dart. Isso é apenas um trabalho braçal de fazer. Eu tenho que criar essas duas pastas, mover os arquivos e atualizar as referências. Eu vou deixar isso como um exercício, então eu vou trabalhar nessa estrutura. E um outro detalhe importante, o nosso projeto ele está usando apenas o Material App. Eu não estou usando a biblioteca Cupertino, então eu não estou me preocupando em separar as interfaces, ok? Eu só vou trabalhar a um nível de aplicação de padrão block mais simples. Então eu vou iniciar criando a pasta Blocks e os arquivos nessa pasta. Vindo aqui para o nosso projeto, eu vou aqui na pasta lib, ó, e vou selecionar aqui New Folder e vou criar uma pasta chamada Blocks. Dentro dessa pasta, eu vou selecionar New File e vou criar primeiro o login block.dart. Aqui eu vou criar uma classe que eu vou chamar de login block. E agora, na pasta Blocks, agora eu tenho o login block e agora eu vou criar um outro arquivo que vai ser produtos_block.dart. E aqui eu vou criar a classe produtos block. Então agora eu vou iniciar aplicando o padrão block na nossa tela de login. Eu vou abrir o emulador e vou deixar ele aqui do lado. Então, vindo aqui no arquivo login page, eu vou ter que mover a nossa lógica que faz a autenticação do usuário, chamando login API, para a nossa classe login block. E eu vou ter que mover então essa chamada aqui para o meu arquivo block. Então a classe login block, se eu analisar aqui a minha login API, ó, eu vou ter que ter esse método. Com a diferença que ele não vai ser estático, então eu vou ter que fazer uma chamada ao login. Então eu vou copiar o código, vou vir aqui em login block e dentro dessa classe eu copiei o código lá da login API e agora eu vou ter que mover esse código que faz a chamada da login API para a minha classe login block. Aqui eu tenho que incluir a referência à login API, né, ó. E aqui eu vou ajustar string login, string senha. E aqui eu vou retornar o usuário. E aqui eu tenho que incluir uma referência também, ó, a minha classe usuário.dart. Pronto, está aqui o código com a lógica que faz a chamada à login API para realizar a autenticação do usuário. Ele vai retornar o usuário para a minha login page. Então agora aqui eu não vou ter mais essa chamada. Aqui eu vou definir uma instância do meu block, então eu vou vir aqui, ó. Então aqui eu não preciso mais do login API Dart, né? Então aqui eu vou definir um final, vou definir uma variável privada que eu vou chamar de underline block e eu vou definir uma instância de login block. Naturalmente eu tenho que incluir uma referência aqui ao pacote login block.dart. E agora eu posso usar essa instância para chamar o meu login. Pronto! Acabamos de aplicar o padrão block aqui na nossa tela de login. Então a minha tela de login agora está usando o padrão block e aqui eu estou encapsulando a lógica de autenticação do usuário. Aqui se eu fazer o teste, ó, eu vou ver que vai já estar tudo funcionando. Olha lá, fiz o login e ele carregou o catálogo de produtos. Dessa forma nós separamos a lógica de negócio da tela de login em uma classe separada. Nós definimos uma instância dessa classe aqui na minha tela de login. E agora, o block está encapsulando a lógica de login. Então, na próxima semana, nós vamos concluir aplicando o padrão block à nossa tela de exibição de produtos. Até lá!